sua central de força subconsciente. Com o fim de desencadear todo o seu potencial, é essencial que entenda a relação entre a mente consciente e a mente subconsciente. Foram escritos milhares de livros sobre o tema. Existem complexidades tremendas. Existem referências ao subconsciente e ao consciente, em especial ao subconsciente, através de toda a história humana. Ao subconsciente frequentemente se chama a central de força do seu ser. E vamos falar de como o subconsciente afeta mais você ao estudar esse programa. Começamos falando sobre a relação entre as duas mentes e o que pode se fazer para começar a controlar e a mudar o programa dentro da mente subconsciente. A mente consciente e a subconsciente estão belamente projetadas. É uma obra-prima, se sabem ao que me refiro. Ao que tem funções muito diferentes e trabalham perfeitamente em harmonia entre elas. Talvez uma forma de ilustrar seria dizer que a mente consciente seria esta e a mente subconsciente é essa. De fato, a mente consciente faz como um 10% do pensamento responsável, ao redor de 10% do seu alerta consciente. E a mente subconsciente efetua um 90% ou mais. Quando falamos de potencial humano e de ativar o potencial humano, significa desencadear a grande quantidade de poder do subconsciente. O que faz a mente consciente? A mente consciente tem certas funções específicas. Antes de tudo, a mente consciente é objetiva. A mente consciente pode ver o mundo claramente, por assim dizer, com claridade e pensar nisso analiticamente, de forma objetiva, sem emoções. Em segundo lugar, a mente objetiva, a mente consciente, é racional e, além do mais, é discriminatória. Essas são 3 de suas qualidades. Em outras palavras, pode discernir a diferença entre a verdade e a falsidade. É como a parte matemática ou não emocional do cérebro. A mente consciente tem 4 funções. A primeira função é: a mente consciente identifica os dados que chegam. E os dados que chegam podem vir de uma grande quantidade de fontes. Podem ser pensamentos que tenham, podem ser coisas que estão acontecendo no mundo exterior. Assim que digamos que você caminha pela rua e ouve o som de um automóvel. Seus olhos imediatamente se movem para a direita para ver o que é esse som e identificar o que é. Quando vê esse automóvel, automaticamente relaciona esse som com o carro. O segundo que faz a mente consciente é que compara esse automóvel em movimento com todos os outros automóveis em movimento que já tenha visto. E se vive numa grande cidade como Nova York, verá um carro e comparará esse automóvel em movimento com outros carros. Já viu 100 mil, talvez milhões de carros em movimento e seus reflexos são muito agudos. Se vive num país que não tem muitos automóveis, é factível que quando vê um carro em movimento, seus reflexos são muito lentos. A comparação se faz, por dizer assim, supervisionando rapidamente o subconsciente, e verificando todas as experiências prévias que já teve com carros em movimento. Ao fazer essa comparação, instantaneamente você tem uma resposta. Realmente se diz que as funções subconsciente são ao redor de 30 mil vezes a velocidade da mente consciente. Pode ter só um olhar, ouvir um ruído, ou pensar um pensamento com a mente consciente e instantaneamente desencadeará uma reação que talvez levaria uma grande quantidade de horas de avaliação se tivesse que fazer conscientemente. A terceira função da mente consciente é que analisa. Uma vez que tem uma resposta de sua comparação, analisa a situação. Você caminha pela rua, escuta o som do motor do carro, olha para a direita, vê o carro dirigir na sua direção. Sua comparação lhe diz que se move a uma velocidade de 80 km por hora e que estará onde você está em 1 segundo a menos que se mova. Agora analisa e diz o que eu devo fazer. Devo me mover ou não? A resposta é sim. O que você faz é que se move e isso nos leva à 4ª função da mente consciente, que é decidir. A mente consciente decide o que fazer depois da análise. Diz sim ou não. A mente consciente funciona como um computador binário. Sempre diz sim ou não à informação que chega. A mente consciente só pode ter um pensamento por vez. Isso é surpreendente, como vão ver.
É em realidade uma estrutura brilhante. Assim que caminha pela rua, ouve o ruído, olha para a direita, vê o carro se mover. A comparação diz que o carro se move para você e a análise do carro em movimento diz que tem que sair. E você diz, me moverei? Sim ou não? A resposta é sim. Me movo para frente? Sim ou não? A resposta é não. Me movo para trás? Sim ou não? Enquanto diz sim, me movo para trás, esta palavra sim passa à sua mente subconsciente. A mente subconsciente desencadeia todos os nervos, a todas as sinapses, a todos os tecidos, para que possa mover-se para trás e sair daí. Não deve ficar sentado e pensar, devo mover primeiro o pé direito ou primeiro o esquerdo. Tudo o que faz é enviar o sinal à mente consciente, apoiado por uma carga, por assim dizer, ou por uma detonação de emoções. Quanto mais forte for a emoção, mais rapidamente responderá o subconsciente ao seu mandado. O subconsciente se ativa com as emoções. A emoção do medo, a emoção do desejo, o instinto de sobrevivência, o instinto de amor. Sempre é uma emoção que desencadeia o subconsciente. Quais são algumas das características da mente subconsciente? A mente subconsciente é como um banco massivo de dados. O papel do subconsciente é armazenar e receber dados. Em outras palavras, a mente subconsciente é a mente subjetiva, posto que simplesmente é a mente que obedece. Enquanto a mente consciente manda, a mente subconsciente obedece. A mente subconsciente não tem pensamentos próprios. Além do mais, a mente consciente não tem memória. A mente subconsciente é a base de toda a memória. A mente consciente só pode ter um pensamento por vez, e a subconsciente reter bilhões de fatos. A relação entre o consciente e o subconsciente é que o consciente é como um jardineiro, e o subconsciente é como o jardim. As sementes que plante no seu subconsciente, a mente consciente vai trabalhar para cultivá-las. Na mente subconsciente tem toda uma série de programas diferentes. O conceito próprio, que contém toda a informação, todos os temas que são importantes, e todas as experiências e respostas prévias a essas situações, para que se tenha uma nova situação similar. Um dos papéis do subconsciente é manter seu comportamento consistente com o comportamento prévio. Assim que se sempre teve medo de uma situação e vê essa situação, imediatamente temerá sem pensar. Em uma situação que não sabe nada sobre a tendência natural, você não temerá nem deixará de temer, porque não sabe o suficiente até ter formado um banco de experiências. Isso nos leva às 3 leis críticas. 3 das mais importantes leis mentais que já falamos. Lembre-se que falamos de como toda a sua vida está determinada por leis mentais. A primeira dessas 3 leis mentais é a lei da atividade subconsciente. A lei da atividade subconsciente diz que o que chegue a plantar em sua mente subconsciente imediatamente se põe a trabalhar para colocá-lo dentro da realidade. E sua mente subconsciente faz que todas suas palavras e ações encaixem em um padrão consistente com seu conceito próprio. Em outras palavras, faz que todas suas palavras e ações mantenham um padrão consistente com seu conceito próprio, ou consistente com a informação prévia que a alimenta. Assim, mantém suas palavras e ações consistentes com suas metas. E, por assim dizer, convertem em parte do seu conceito próprio. Significa que sua linguagem corporal, suas atitudes, seu nível de energia, seu nível de confiança, a forma como se envolve com outras pessoas, suas habilidades sociais, tudo consistente com seu conceito próprio. O subconsciente, simplesmente sem pensar nele, faz que tudo esteja consistente com isso. E quando se sente bem, seu conceito próprio é positivo, tem uma mola em seus pés, sua linguagem corporal tem confiança, valor, é extrovertido, etc. E quando se sente negativo, seu conceito próprio é negativo e age negativamente. Isso nos leva à segunda lei. Essa lei é a lei da concentração. De fato, é a 9ª lei que falamos desde que começamos. A lei da concentração é muito importante. É tão importante, de fato, cada uma dessas leis é tão importante em seu lugar como para
elas mesmas poder controlar o seu destino. A lei da concentração simplesmente diz isso. Diz que o que semeie, crescerá. O que semeie, crescerá. O que pense você uma e outra vez, cresce em realidade. É muito simples. Antes ensinava um curso que era sobre pensamento criativo. E a forma que se explica é... Imagine que essa é a capacidade total que se tem, e quando envia um pensamento para cá, ocupa um certo espaço. E todo o resto de capacidade mental, se este é seu pensamento, se usa para pensar em todas as outras coisas que tem na mente. Mas quanto mais pense desde o subconsciente para o consciente, mais sua capacidade mental estará comprometida a pensar sobre essa ideia. Até que chegue a um ponto que esta ideia chegue a ser tão consistente que já não pense em outra coisa. E ao não pensar em nada mais, começará a estabelecer este campo vibratório. A mente subconsciente é o centro da lei de atração, da lei da vibração e da lei de radiação. Comece a estabelecer esse campo de vibração, que envia energia e pensamento consistente com o que está pensando, e traz à sua vida pessoas e circunstâncias em harmonia com esses pensamentos. Só deve olhar ao seu redor e dizer o que eu estou pensando em todo momento, o que estou recapacitando a todo momento. E a regra básica com respeito à lei de concentração é concentrar-se em algo, pensar o que queira que aconteça e não sobre o que teme. E isso nos leva à terceira lei desta série, e essa é a lei da substituição. Agora, a lei da substituição, como dizem muitos de meus graduados, tem sido a lei mais importante que aprenderam. É uma lei muito simples. Se baseia no fato de que a mente consciente só pode ter um pensamento por vez, seja positivo ou negativo. Se quer se desfazer de um pensamento negativo, a mente não é como um aspirador, só se estiver vazia. Se quer se desfazer de um pensamento negativo, deve derrubá-lo com um pensamento positivo. Pode trocar um pensamento com outro. Trocar um pensamento por outro. E se faz isso, de forma consistente, se troca qualquer pensamento negativo, qualquer pensamento de temor, de ansiedade, qualquer pensamento limitante e expectativas negativas, qualquer coisa que te retenha, temor ao fracasso, carência, pobreza, rejeição, perda de qualquer coisa, se troca por um pensamento de desejo, essa é a chave. Temor versus desejo. Se mantém sua mente no que deseja e distancia do que não deseja, e se faz ênfase no que deseja, seus temores diminuem e se fazem mais pequenos ao pensar no que deseja. E, eventualmente, devido à lei de substituição, terá menos e menos tempo e menos emoção de pensar no que não quer. Por que as pessoas têm sucesso? É simplesmente por isso. Na Bíblia se diz: aquele que tem se lhe dará mais, e aquele que não tem, aquilo que não tem se retirará. O que significa simplesmente isso. Os ricos se fazem mais ricos e os pobres mais pobres, e é porque os ricos pensam em riqueza e bem-estar todo o tempo. E no que pensam os pobres pensam em carência, perdas e limitações, perigo, temor, fracasso, todo o tempo. Assim que se quer desencadear o seu potencial, se quer ir direto às estrelas, deve usar a lei da substituição e manter a mente no que deseja. Use a lei da concentração para lutar continuamente pelos resultados que deseja. Esteja centrado em soluções e não em problemas. Centrado nas metas e não centrado nas leis. E a lei da atividade subconsciente ajustará suas palavras, suas ações, seus sentimentos, suas emoções e tudo até o ponto em que entrará em sua vida as pessoas e as circunstâncias que harmonizarão com elas. Agora, qual é a coisa mais poderosa que poderá fazer? Simplesmente isso. O sucesso começa quando se toma um controle a propósito e sistemático do conteúdo de sua mente consciente. Controla a propósito e sistemática do conteúdo de sua mente consciente. Tudo volta à lei do controle.
Falamos dela no princípio. O controle ao propósito e sistemática se aceita melhor dizendo uma e outra vez: me agrada a minha pessoa. 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 E quando repete me agrada a minha pessoa, ou melhor ainda, me amo a mim mesmo uma e outra vez, leva isso à sua mente subconsciente mais e pensa de si mesmo em termos positivos. Cada vez se desfaz mais de pensamentos de inferioridade, negatividade, temor, fracasso, rejeição, etc. E mais programa os dados prévios em seu computador subconsciente que é consistente com uma alta autoestima, eficácia pessoal e um desempenho pessoal excelente. A chave para o seu sucesso na vida é usar o poder de sua mente subconsciente. É programá-la com seus pensamentos, palavras, imagens, ideias e sentimentos consistentes com um alto desempenho e manter sua mente no que deseja e longe do que teme. E não esqueça, o único no mundo que pode controlar é seu pensamento. O único no mundo que pode controlar são seus pensamentos conscientes. Se faz isso, todo o resto será possível para você. A vida será, em grande parte, o que nós mesmos fazemos dela. Samuel Smiles.